Então, pessoal, continuando aqui, ó, vocês não esqueçam de colocar a data lá em cima de cada página. Eu coloco o caso e esse asterisco porque está sendo feita em um estudo remoto, não é um estudo de casa normal, né? Então, vamos aqui, a questão 5. Releia outro parágrafo do conto. No início, bicicletávamos devagar, com medo, à espreita nas curvas. Depois, imbatíveis, voávamos a pedaladas rápidas por descidas desenfreadas, ruas asfaltadas, trilhas enlameadas. Nada era impossível, mesmo que ferisse um pouco os joelhos dele e meu vermelho já arranhado. Então, vamos à atividade. Ele diz o seguinte: nesse trecho, há uma palavra inventada pela autora. Qual é ela? Circule-a, depois escreva o que a autora quis dizer com essa palavra. Então, a palavra inventada, que não tem no dicionário, é bicicletávamos, certo? Então, vocês deveriam circular aí e dizer o que a autora quis dizer com ela. Então, que bicicletávamos aí, para a autora, andávamos de bicicleta, né? Quando diz bicicletávamos. Quando você diz passeavam, né? Você andando a pé ou de algum outro jeito por algum lugar. Então, se bicicletávamos, andávamos de bicicleta. Continuando. Você já estudou que adjetivos são características e há substantivos e ajudam o leitor a imaginar as cenas. Então, eu até esclareci para alguns alunos que me perguntaram o que era adjetivos, o que era substantivo. Então, substantivo a gente sabe que são palavras que dão nome a coisas, objetos, pessoas, lugares, não é isso? E os adjetivos são as palavras que dão qualidades a esses substantivos. Então, ele diz assim, ó. Copie os substantivos que aparecem na segunda frase desse trecho, depois copie ao lado os respectivos adjetivos. Aí também outra dúvida foi, tia, qual é a segunda frase? Então, gente, aqui, ó, nesse trecho, ele tem 3 frases. O que vai separar uma frase da outra é o ponto final, ou o ponto de interrogação, ou o ponto de exclamação. No caso aqui, o que separou uma frase da outra foi o ponto final, né? Quando ele diz, a primeira frase inicia aqui, ó. No início, bicicletávamos devagar, com medo, à espreita na curva. Então, tem um ponto final, então aqui encerrou a primeira frase. A segunda frase inicia aqui, ó. Depois, imbatíveis, voávamos a pedaladas rápidas por descidas desenfreadas, ruas asfaltadas, trilhas enlameadas. Ponto final. Então, aqui é a segunda frase. Nada era impossível, que já é a terceira frase desse trecho. Então, a segunda frase é de depois até enlameadas, certo? Aí aqui os substantivos, ó. Depois, imbatíveis, voávamos a pedaladas. Então, pedaladas é o substantivo. Qual foi o adjetivo que ele deu para ela? Rápidas. Então, você ia botar, ó, pedaladas rápidas, pedaladas substantivo, rápida adjetivo. Outro substantivo, descidas, tá dando nome a alguma coisa, né? Descidas substantivo, qual foi o adjetivo que ele deu para ela? Desenfreadas. Outro substantivo, ruas, qual foi o adjetivo que ele deu a ela? Asfaltadas. E trilhas, substantivo, adjetivo, enlameadas. Ok? Continuando. No conto aparece uma onomatopeia, ou seja, uma figura de linguagem que representa um som. Escreva a onomatopeia e o som que ela representa. Então, a onomatopeia aqui, gente, foi o din-dom, 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 que representa o som da buzina da bicicleta, tá bom? Então, esse livro, ó, você percebe que ele explica as coisas no enunciado de uma questão. Aqui no enunciado da questão 6, ele já explicou o que era onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem que representa um som. Pode ser som de animais, som de ruídos, som de buzinas, certo? Continuando.
Nessa onomatopeia, as reticências foram usadas para indicar um prolongamento do som, indicar que a fala foi interrompida. Não, a reticência aqui, né, foi usada para indicar o prolongamento do som, ou seja, o din-dom se repetiu por várias vezes, certo? Vamos aqui à questão 7. No conto aparecem palavras ou expressões para marcar a passagem do tempo na história. Junte-se a um colega, identifique essas palavras ou expressões e circule-as. Então, gente, aqui o colega poderia ser alguém da sua família, certo? Então, vamos voltar aqui ao texto para a gente ver essas palavras que indicam passagem do tempo. Como ele já tinha circulado aqui, ele sublinhou, tá bom? Então, aqui, ó, no começo, né? Que era no começo de tudo, ó, você pode sublinhar, ó, passagem do tempo, né? No começo, depois aqui, acabando o serviço, da ideia de que ela já foi montada, né? No primeiro encontro, foi o momento que a criança viu a bicicleta. Também aqui, ó, no início, então, essas expressões, depois, passamos o primeiro ano, no segundo ano, no quarto ano, crescemos, num dia. Então, essas expressões foram usadas para marcar a passagem do tempo, tá bom? Então, essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Eu espero ter esclarecido o conteúdo para vocês. Um abraço.